É uma alegria gigantesca receber quem está nos acompanhando para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Com certeza. É sempre muito bom estar aqui. Eu confesso que estava bem animada para essa nossa análise de hoje. O tema de hoje rende, viu? Rende muito. A nossa missão é dar uma boa investigada naquelas dinâmicas ocultas do mundo corporativo que quase todo mundo que já pisou num escritório presenciou. Mas que a gente raramente para dissecar com calma. Exatamente. Nós vamos tentar responder a uma daquelas perguntas que parecem assombrar grandes executivos, sabe? Aquela velha história de sumir do mapa. Essa mesma. Tipo, por que os contatos profissionais, aquelas pessoas que pareciam ser super próximas, simplesmente desaparecem quando um líder deixa uma grande empresa? E aí, como num passe de mágica, reaparecem super sorridentes quando o sucesso bate a porta de novo. É um fenômeno muito real. Muito real. E todo o material que nós vamos debater hoje vem de um artigo brilhante chamado O Peso do Crachá. Isso mesmo. E para dar o devido crédito e o contexto de onde vêm essas ideias incríveis, o texto foi escrito pela Mary Nace Pereira. Uma referência gigantesca. Totalmente. Ela é uma profissional com mais de 40 anos de atuação nas áreas de liderança, vendas, marketing e bem-estar. E além de ser autora de 12 livros, o trabalho dela foca muito nas intersecções entre inteligência emocional, inteligência artificial e o que ela chama de neurobusiness. É um currículo de peso. Demais. Então, a base de toda a nossa conversa hoje parte justamente dessas observações e dos conceitos que ela reuniu ao longo dessa jornada imensa no mundo corporativo. Certo. Vamos desvendar isso? Pensa bem numa situação super comum no mercado. Alguém senta numa cadeira de extremo destaque. Pode ser, sei lá, uma diretoria, uma presidência ou a liderança de uma conta gigantesca numa agência. O telefone dessa pessoa simplesmente não para. Não para de jeito nenhum. A caixa de entrada transborda todo santo dia. É convite para almoço, é proposta de parceria, é mensagem no LinkedIn elogiando cada passo que a pessoa dá. A pessoa vira o centro de gravidade daquele ecossistema ali. Vira o sol do sistema solar corporativo. Mas aí seja por vontade de inovar ou por causa de uma reestruturação, essa pessoa deixa aquela estrutura colossal para fundar uma startup menor ou assume um projeto bem mais modesto. E no dia seguinte? O silêncio é ensurdecedor. É assustador como é rápido. A multidão que antes disputava um espaço de 5 minutos na agenda some completamente. Sem deixar rastro. Só que digamos que uns 3 anos depois, essa nova startup decola. Ganha mercado, o negócio prospera de um jeito absurdo. Adivinha o que acontece? A multidão volta? Volta. Aquelas mesmas pessoas ressurgem com propostas agindo como se aquele distanciamento de anos nunca tivesse ocorrido. E o instinto mais básico de quem passa por isso na pele é sentir muita raiva, uma indignação e até uma sensação profunda de traição. O que é fascinante aqui é que esse instinto de se sentir traído é supernatural. Mas a neurociência nos oferece uma lente que muda bastante a forma de interpretar todo esse cenário. Muda como? Porque parece pura falsidade, né? Parece, mas quando a gente analisa o funcionamento do nosso cérebro, percebe que ele é uma máquina programada, antes de tudo, para conservar energia. O cérebro representa uma fração muito pequena da nossa massa corporal. Mas ele consome cerca de 20% de toda a energia que o corpo produz. Nossa, é muita coisa. É um motor que gasta muito combustível. Então, para não entrar em colapso, especialmente naqueles ambientes de alta demanda do mundo corporativo, ele precisa criar atalhos mentais o tempo todo. Tá, mas como isso se materializa na prática, ali no meio do caos de um escritório? Como essa, digamos, economia de energia biológica vira um comportamento social de ignorar alguém que acabou de perder o cargo alto? O artigo usa um exemplo muito bom para ilustrar isso. É a figura de um gerente de vendas. Clássico. Imagina esse gerente na última semana do trimestre. Loucura total. A pressão está no limite máximo, as metas precisam ser batidas para ontem para garantir o bônus de todo mundo da equipe. O clima de urgência absoluta. Sim, o estresse lá no teto. Nesse cenário de sobrecarga cognitiva extrema, o cérebro desse profissional começa a operar num modo de sobrevivência imediata. O córtex pré-frontal, que é a parte que lida com aquelas nuances sociais mais complexas e com um planejamento de longo prazo, simplesmente cede espaço para reações mais rápidas.
O famoso modo de apagar incêndio. Exato. Inconscientemente, o cérebro passa a categorizar as pessoas ao redor com base em uma única métrica: Qual? utilidade imediata. A atenção desse gerente vai focar 100% nos clientes que podem assinar um contrato hoje. E o cafezinho com o ex-chefe? Aquele ex-chefe que acabou de abrir uma empresa menor acaba sendo completamente escanteado. Não é, pessoal? É quase um alívio ouvir isso, na verdade. Como assim? Tira um pouco daquele peso de achar que todo ex-colega de trabalho é secretamente um vilão de novela calculista. O afastamento acaba sendo menos sobre uma falha de caráter coletiva e mais sobre pura sobrevivência mental em um ambiente de exaustão, sabe? Longe dos olhos, longe da mente. Esse é o ponto central. A autora argumenta de forma brilhante que, na maioria das vezes, não existe um plano maquiavélico para isolar quem perdeu o crachá pesado. É só o cérebro filtrando o que não é urgente. Uma filtragem bem agressiva de estímulos. Se o indivíduo não resolve um problema urgente daquela rede de contatos no curtíssimo prazo, ele sai do radar. Compreender a biologia por trás disso é o primeiro grande passo para retirar a carga emocional da rejeição. Faz todo sentido. Isso nos leva a um desdobramento que o texto também aborda, que é a forma assimétrica como a gente julga o comportamento dos outros e o nosso próprio. A gente é bem rigoroso com os outros. Quando somos nós que esquecemos de responder a um e-mail importante, a gente sempre tem uma ótima justificativa. Mas quando é o outro que esquece, o julgamento costuma ser bem mais duro, né? Tem um conceito da psicologia muito importante aí, chamado erro fundamental de atribuição. Adoro esse conceito. É a tendência humana de olhar para os erros ou deslizes dos outros e atribuir isso imediatamente à personalidade ou ao caráter deles. Do tipo, ele não me respondeu porque é arrogante. Isso. Por outro lado, quando nós mesmos falhamos, a nossa mente rapidamente aponta para os fatores externos, para o contexto como os grandes culpados. É a clássica situação do atraso. Perfeito, conta essa. Tipo, se um colega chega 20 minutos atrasado numa reunião de alinhamento, a primeira coisa que passa pela cabeça da equipe é que ele é desorganizado, talvez irresponsável, que não tem compromisso. Fica rotulado na hora. Mas é aqui que a coisa pega. Se nós somos a pessoa presa no engarrafamento, chegando atrasada na mesma reunião, a narrativa interna muda completamente. A culpa é do trânsito caótico, da chuva, de um imprevisto bizarro que aconteceu em casa. Nunca é a nossa personalidade. Nunca. E é muito fácil transportar esse viés para as relações de networking. Se a gente funda um negócio novo e aquele contato antigo não manda nenhuma mensagem de apoio, o rótulo de interesseiro vem na velocidade da luz. O problema de aplicar esse rótulo de forma tão rápida é que a gente ignora completamente os fardos invisíveis que as outras pessoas carregam. Fardos invisíveis, que termo forte. O artigo sugere que líderes maduros precisam pausar antes de julgar. Aquele antigo diretor que não retornou a ligação? Ele pode estar no meio de uma fusão estressante. Ou enfrentando o pavor silencioso de uma demissão em massa. Exato, lidando com problemas de saúde graves na família ou à beira de um esgotamento crônico que, obviamente, ninguém posta no LinkedIn. Ninguém mostra os bastidores, né? Assumir logo de cara que todos são apenas oportunistas cria um cinismo que acaba isolando o próprio profissional. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque é justamente dessa mágoa, desse cinismo, que nasce um mecanismo de autodefesa muito comum. A pessoa que foi ignorada na baixa e depois volta a ter sucesso, constrói uma muralha ao redor dela. A política da reciprocidade estrita. Exato, vem aquele discurso. A partir de agora, eu só faço negócio com quem me ajudou quando eu estava por baixo. Meu círculo vai ser só de quem provou lealdade na pior fase. E, olhando de fora, parece uma reação totalmente lógica de quem quer proteger o próprio território. Parece lógico, mas se a gente conectar isso com o panorama geral da sociologia organizacional e das teorias de redes, percebe que essa política da reciprocidade estrita é, na realidade, uma grande armadilha. Uma armadilha? Como assim? Fechar as portas para o resto do mundo e interagir apenas com um grupo minúsculo de amigos testados em batalha cria uma bolha sufocante. A inovação, as grandes oportunidades de mercado, elas raramente surgem desse núcleo duro e íntimo. Elas costumam vir de onde, então, se não vêm dos amigos próximos? Vendo que os sociólogos chamam de conexões periféricas, ou
Laços fracos. Tá, laços fracos seriam... São aquelas pessoas que cruzamos de vez em quando em congressos anuais, contatos de segundo grau, profissionais que operam em mercados adjacentes ao nosso, sabe? Pessoas que a gente conhece, mas não tem intimidade diária. Isso. E essas pessoas trazem informações inéditas, recursos diferentes e visões que simplesmente não circulam na nossa bolha de confiança diária, porque na bolha todo mundo pensa meio parecido. Faz muito sentido. O artigo alerta aqui, quando um líder levanta um muro impenetrável só para punir quem não o ajudou no passado, ele está bloqueando ativamente o próprio acesso a essas conexões vitais. Ele sabota o futuro do negócio em nome de um ressentimento que já passou. Mas sendo bem realista agora, lidando com a loucura do dia a dia, gerenciar pessoas que claramente só se aproximam por interesse suga muita energia. Como a autora sugere que um líder sênior deva se posicionar diante disso? Como não se esgotar, mas também não fechar essas portas periféricas que você mencionou? É um equilíbrio fino. A abordagem sugerida passa por conceitos da psicologia positiva. Que seria focar no lado bom da coisa. A psicologia positiva foca não apenas em reparar danos ou olhar para o que está errado, mas em cultivar virtudes e pontos fortes. Um líder que já entendeu o jogo corporativo não desperdiça a própria energia tentando dar lições de moral em oportunistas. Nem bater boca, nem mandar indireta. O embate direto, ou aquela tentativa de expor a hipocrisia alheia, é um dreno gigantesco de produtividade e paz mental. Então a saída passa mais por uma gestão fria de tempo e limites territoriais. O termo fria talvez soe um pouco duro, mas definitivamente passa pela objetividade. Objetividade. Gostei. A resposta mais inteligente é dominar a arte de dizer não com elegância. Utilizar o silêncio estratégico quando uma demanda não faz sentido para você e estabelecer limites claros. O foco do líder deve retornar rapidamente para a criação do seu próprio legado. Porque ele está construindo ali na frente. Para a equipe direta, para os projetos que realmente importam. Porque permitir que a atitude utilitarista de terceiros roube a sua paz de espírito é, no fim das contas, ceder o controle da sua própria rotina para eles. E falando em utilitarismo e comportamentos puramente transacionais, o texto faz um gancho com um tema que é simplesmente impossível de ignorar hoje em dia: a inteligência artificial. Esse ponto é espetacular. Nós temos sistemas hoje analisando terabytes de dados financeiros e traçando cenários de mercado numa fração de segundo. Muito mais rápido que qualquer humano sonharia em fazer. Exato. Se a capacidade analítica e de processamento está sendo cada vez mais terceirizada para os algoritmos, qual é o espaço que sobra para o fator humano nessa equação corporativa? O que a gente vai fazer? A linha de raciocínio da Mary Inês Pereira sobre isso é bem incisiva. Ela pontua que, por mais sofisticada que seja a tecnologia hoje ou amanhã, a máquina não possui a experiência orgânica da frustração. Ela não sabe o que é dar errado. Uma IA não entende a dor de ver um projeto de 2 anos fracassar e, portanto, não tem a capacidade de sentir empatia genuína. Ela não tem o suor, não tem o instinto de lealdade de quem passou por uma crise. E isso muda tudo. Muda o jogo. O que vai diferenciar o humano do algoritmo é exatamente a habilidade de compreender as falhas, de perdoar os deslizes de comunicação do colega e de conceder segundas chances quando o contexto pede. Ou seja, se um profissional se comporta de maneira puramente calculista, tipo, ajudando um colega só depois de botar numa planilha qual será o retorno sobre aquele investimento de tempo, ele está tentando competir no terreno das máquinas. E a máquina vai vencer essa competição toda vez. Sem dúvida. Um humano que age apenas por meio de trocas equivalentes e puramente transacionais perdeu a essência da construção de confiança. E no xadrez corporativo, quem age como máquina é tão substituível quanto uma máquina. Logo aparece um software capaz de otimizar aquele mesmo processo de rede de contatos de forma bem mais rápida e barata. Exatamente. O diferencial humano não está na eficiência fria, mas na capacidade de nutrir relações de longo prazo, mesmo quando elas não parecem lucrativas no curto prazo. Então, para a gente amarrar isso tudo, o que isso significa na prática? Como colocar a mão na massa. Isso. Como é que quem está ouvindo a gente agora e que talvez já tenha sofrido na pele esse ciclo maluco de ser esquecido e depois adulado, pode pegar todo esse conhecimento e transformar em uma estratégia de atuação diária?
O artigo menciona 3 estratégias claras para isso, não é? Sim, o texto propõe 3 caminhos práticos para essa mudança de postura. E o primeiro deles é entender o que a autora chama de fluidez do poder, Fluidez do poder. que basicamente significa dissociar a sua identidade pessoal da cadeira que você ocupa momentaneamente. E como um profissional faz para internalizar isso no dia a dia? Porque o ego fala alto, né? É um exercício constante de observação. Quando alguém ocupa um cargo de alto escalão, aquele crachá tem uma força gravitacional própria. A estratégia é olhar para a adulação que se recebe e entender que aqueles elogios, na sua grande maioria, não são para a sua essência, nem para o seu intelecto genial. São reverências à cadeira. São para o crachá. Quando o líder internaliza que o poder é fluido e pertence à organização, e não a ele, ele para de levar a bajulação para o lado pessoal. Consequentemente, quando ele deixa a cadeira e a bajulação some da noite para o dia, o impacto na autoestima é mínimo, porque no fundo ele já sabia que aquilo tudo não era sobre ele. Faz todo o sentido do mundo. É uma libertação, na verdade. É tirar um peso enorme das costas. E a segunda estratégia lida diretamente com a forma de organizar esses contatos depois que a pessoa entende essa regra do jogo, certo? A estratégia é redefinir estruturalmente a rede de contatos, dividindo as pessoas em 2 universos muito distintos. O primeiro é um círculo íntimo deliberadamente pequeno. Aquele grupo de confiança cega. São aquelas poucas pessoas para quem a gente pode ligar quando um projeto dá catastroficamente errado e confessar os medos, as vulnerabilidades, sem nenhum receio de julgamento corporativo. Esse círculo pequeno é onde a gente deposita a lealdade incondicional. E o segundo universo é aquela rede periférica que a gente discutiu antes. A rede dos laços fracos. É manter uma rede externa bem vasta, aplicando o que a gente pode chamar de generosidade estratégica. É fazer pontes entre pessoas, aceitar convites para falar sobre a área de atuação, ajudar fornecedores menores com conselhos práticos, mas fazer tudo isso sem ficar contando moedas, sabe? Sem aquela planilha mental de favores. Exatamente, sem esperar um retorno direto e mensurável de cada pequena ação. É fortalecer o ecossistema com a consciência de que quando a maré é boa, ela levanta todos os barcos. Perfeitamente colocado. E a terceira e última estratégia é canalizar a experiência acumulada para moldar o futuro do mercado. Passar o bastão. O artigo argumenta que, em vez de assumir uma postura defensiva com as pancadas que levamos ao longo da carreira, o profissional experiente deve usar o conhecimento dele para treinar e mentorar a próxima geração. E o texto cita bastante o conceito de neurobusiness como ferramenta para isso. Para deixarmos bem claro para nossa audiência o que exatamente é o neurobusiness dentro desse contexto de treinar as novas gerações. O neurobusiness é uma área de estudo fascinante, que une as descobertas da neurociência com a psicologia comportamental e as práticas de gestão de negócios. Em vez de gerenciar equipes apenas baseando-se em planilhas financeiras ou intuição de mercado, o neurobusiness ensina como o cérebro das pessoas, tanto os colaboradores quanto os clientes, reagem ao estresse, à motivação, à tomada de decisão e à empatia. Vai na raiz do comportamento. No contexto da estratégia que a autora aponta, significa usar a ciência do comportamento humano para ensinar jovens líderes a não repetirem os ciclos tóxicos de isolamento. É ensinar com embasamento científico por que manter a ética com um pequeno fornecedor hoje é essencial para a saúde do ecossistema amanhã, independentemente do tamanho da empresa. É pegar a dor da decepção e transformar em metodologia de liderança. Lindo isso. Resumindo a nossa jornada de hoje, a verdadeira força de um profissional diante da montanha-russa do mercado não está em apontar o dedo ou expor as falhas de quem só se aproxima por interesse. Longe disso. A força real está em prosperar de forma tão consistente, operando com tanto propósito e integridade, que essas atitudes transacionais e pequenas acabam virando apenas ruído de fundo. Quando um líder consegue alinhar o repertório técnico, a regulação emocional e a compreensão de como a mente humana funciona sob pressão, Ele cria uma blindagem natural. ele se torna alguém quase inatingível pelas maldades do cotidiano corporativo. É o ápice absoluto da maturidade profissional.
E reforçando mais uma vez a fonte das ideias maravilhosas que destrinchamos aqui hoje, o texto que guiou a nossa pauta é O Peso do Crachá, de autoria de Merinês Pereira. Genial. O artigo traz provocações incrivelmente úteis sobre como estruturamos nossas defesas e nossas redes de apoio ao longo da carreira. Vale muito a pena ir atrás do trabalho dela. Sem dúvida nenhuma, um material que rende muito pano para manga. E para fecharmos a nossa conversa de hoje, eu queria deixar um pensamento, uma provocação para quem está ouvindo continuar mastigando as ideias depois que o programa acabar. Manda ver. A gente discutiu bastante aqui que agir de forma calculista nos transforma numa espécie de máquina rudimentar. E que o grande diferencial humano é justamente o instinto de empatia e a capacidade de perdão. Mas vamos tentar olhar uns 5 ou 10 anos para o futuro. A inteligência artificial está aprendendo a decodificar as emoções humanas numa velocidade brutal. Assustadora, até. Em muito pouco tempo, não é absurdo pensar que os sistemas conseguirão simular empatia com uma precisão cirúrgica. Imagina um algoritmo que consegue modular o tom de voz para soar super acolhedor numa reunião virtual, ou que analisa o nível de estresse nos e-mails de um membro da equipe e automaticamente redige mensagens de suporte que parecem genuinamente afetuosas e preocupadas. É um cenário muito provável. A provocação é a seguinte: se a própria máquina aprender a imitar com maestria a gentileza, a escuta ativa e o acolhimento que hoje a gente diz que é o nosso grande diferencial, o peso do crachá e a relevância de um líder passarão a ser medidos por qual critério? Nossa. Será que a única moeda de troca insubstituível no mercado do futuro vai ser o grau de falibilidade autêntica e de vulnerabilidade real que um humano consegue demonstrar? Fique essa pergunta no ar para refletirmos sobre qual será o nosso verdadeiro valor corporativo quando os algoritmos aprenderem de fato a ser amáveis. Uma baita reflexão para encerrar. Um abraço imenso a todos que nos acompanharam. Muito obrigada pela escuta atenta e até o nosso próximo mergulho profundo nas fontes.